Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web desta segunda-feira. Veja os destaques dessa edição. A CIF fala do impacto do lockdown para empresários e trabalhadores em Foz. Prazo para a declaração do imposto de renda começa hoje. Vamos falar sobre os cursos de pós-graduação na área de agronomia. O DC Notícias Web dessa segunda-feira, 1º de março, já está no ar. Nós abrimos a edição do DC Notícias Web desta segunda, falando sobre as novas medidas para conter a contaminação pelo coronavírus, que resultaram no fechamento de serviços não essenciais. O ato de encerrar o comércio não essencial de Foz do Iguaçu é uma extrema precaução para conter a disseminação do vírus na cidade. Desde as medidas implantadas na sexta-feira, hoje, na segunda, somente o comércio essencial está funcionando. As pessoas já sabem que está fechado a maioria dos comércios, né, e circula um pouco, né? E parte desse comércio que tem passe livre para ficar aberto percebe a baixa do fluxo de clientes. A gente está aqui lutando, a gente vai ficar aberto, né? Mas assim, o movimento cai muito, viu? Há uma série de recomendações de saúde e segurança que devem ser tomadas pelos serviços essenciais. Temos preparado álcool gel, máscara, conforme manda a lei, né? Temos as coisas tudo dentro dos padrões, como tem que ser. Está tentando superar, né, as dificuldades, as lutas, né, aqui. Eu só sinto muito pelos demais comerciantes. E veja no próximo bloco. A CIF se posiciona com relação aos decretos estadual e também municipal. O DC Notícias Web conversou com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu, a CIF, Dr. Faisal Ismail, sobre o posicionamento da entidade em relação ao decreto estadual e municipal, que resultou no fechamento de empresas no município. Presidente Faisal Ismail, presidente da CIF, antes de mais nada, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção e participação no DC Notícias Web. Presidente, qual é o posicionamento da CIF em relação ao decreto estadual e também ao decreto municipal na sequência, presidente? Em relação ao decreto, tanto estadual quanto municipal, nós entendemos uma incoerência, né, e uma incongruência em relação às atividades do comércio em específico, né, visto que o comércio ele é um propagador de orientação e cuidados com a saúde sanitária. Todos os comércios estão investindo na parte de cuidado com álcool gel, com uso de máscara, orientando seus clientes, e não é, neste ponto, o maior propagador de disseminação da doença, né? Isso está comprovado. Tanto que algumas associações e conselhos de medicina do Brasil já divulgaram isso, né? Então, a gente acha um grande erro, né, do governo do estado ter decretado o lockdown, né, principalmente na área do comércio, né? Se a gente pegar alguns setores, vamos pegar a nossa cidade como exemplo, a Ponte da Amizade, né, um grande fluxo de gente. Os caminhões, são mais de 500 caminhões por dia passando, muitos transitam no meio da cidade, moram em Foz do Iguaçu, entre outros 20 a 30 mil trabalhadores que trabalham no Paraguai, vão e voltam todos os dias, né? Então, por isso que não faz sentido diretamente afetar o comércio. E nós sabemos que hoje as vendas no último ano não chegou a 30%, 40% do potencial comercial de uma loja, de uma empresa de rua, por exemplo. Mas essa paralisação, qual é o tamanho, qual é o impacto desse fechamento do comércio para os empresários, enfim, para os trabalhadores do comércio? Qual é o impacto disso? Já se tem essa ideia? Já enxerga alguns empresários realmente sinalizando o fechamento da empresa. Isso, sem dúvida, é muito motivacional e a pessoa acaba sendo descrente ao modelo de governo que vem se desrespeitando o empresariado e fazendo com que isso leve ao desemprego também. Sabemos que Foz do Iguaçu foi a cidade mais impactada e está sendo mais impactada e nos leva a crer que esse momento de decisão do governo do estado e da prefeitura só vem trazer mais problemas ainda ao caos que já está a saúde do município e do estado. Presidente, que tipo de atitude, providências a CIF está tomando
nesse sentido, para tentar fazer com que se retorne essa normalidade no comércio, presidente? Algumas reuniões já com o prefeito, aguardamos até nessa quarta-feira um posicionamento em relação à possível flexibilização do governo municipal ao comércio, e entendemos que o prefeito está sensível a isso, porém também dependemos da população, né, na parte dos cuidados em relação a se preservar em casa, a não ter essa movimentação quando não necessário, para que se faça sentido a desocupação também dos leitos que estão ocupados no nosso hospital. Sabemos que ninguém quer problema com seu familiar, com seu ente querido, temos que ter esse cuidado e necessitamos também das duas coisas, né, da saúde pessoal física e também da saúde econômica, que uma situação gera também em consequência a outra. Na opinião da CIF, presidente, quais seriam as medidas mais eficazes para que se tente controlar cada vez mais esse vírus? A decisão do bloqueio noturno e aumento da fiscalização seriam as coisas mais eficazes, né? Quando a gente fala de bloqueio noturno, eu estou falando daquelas festas de baladas escondidas, dos jogos de futebol que viram churrascada, e aquelas pessoas que realmente não estão nem aí com o negócio, né? E a fiscalização, sim, tem que ser dura, ela tem que ser rígida e principalmente amplificada. Sabemos da dificuldade que tem a Guarda Municipal e a Polícia Militar no seu contingente, né? Porque já tem alguns anos que não são feitos concursos. Isso faz com que o equipamento que eles têm hoje, humano, ele seja limitado. Por isso que uma força-tarefa é tão importante. Vamos sugerir ao prefeito, né, aquilo que foi feito lá no começo, que ele colocou os secretários para fazerem a fiscalização nas ruas, que foi tão importante naquele momento. Existe, então, uma expectativa de retorno ao trabalho no comércio, presidente? Existe a expectativa, continuamos na negociação, no diálogo. Nós temos em breve mais uma conversa com o prefeito. Eu acho que isso está sendo construído com muita cautela, muita coerência, e tanto o poder público quanto a sociedade civil organizada está entendendo que tem que ter, sim, esse momento de cuidado e cautela. Presidente Faisal Ismail, mais uma vez gostaria de agradecer a sua participação, a sua atenção no DC Notícias Web, falando sobre esses assuntos delicados, mas que é importante se ter esse posicionamento e fazer com que se volte à normalidade o mais rápido possível. Muito obrigado. Obrigado, forte abraço. Começou hoje, 1º de março, o prazo para a declaração do Imposto de Renda 2021. A equipe do DC Notícias Web tira algumas dúvidas do contribuinte. E para você, contribuinte, declarar o seu imposto de renda com mais segurança, nossa equipe vai conversar com a professora mestre, que também é contadora, Leonor Venson, que vai esclarecer algumas dúvidas. Então, o prazo para a declaração de ajuste anual do imposto de renda ano base 2020 inicia hoje, dia 1º de março, e termina 30 de abril. Esse é o prazo para entrega. Tá? As restituições, elas começam a serem pagas a partir de maio. Então, nós temos aí 60 dias, né, praticamente, para cumprir a obrigação de fazer a declaração, entregar para a Receita Federal. E como pode ser realizada essa declaração? É através de um contador, aplicativo? Como funciona? A declaração do imposto de renda, ela pode ser feita por meio de um aplicativo disponibilizado pela Receita Federal. Na página da Receita Federal, você pode baixar o aplicativo e preencher com as informações necessárias. Aí você precisa informar rendimentos, né, a relação de bens, né, as operações que foram realizadas, que são sujeitas à tributação no ano base 2020, e enviar também, por meio da internet, a declaração do imposto de renda. E quem deve declarar o imposto? Tá. Bom, tem algumas situações de quem é obrigado ou não a declarar. Primeiro, precisa ser verificado se preenche esses requisitos ou não. Então, primeiro é quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559 no ano de 2020. Tá? Ou recebeu rendimentos isentos acima de R$ 40.000, ou possui bens patrimoniais acima de R$ 300.000. Se encaixar em qualquer uma dessas condições,
está dentro da obrigação de entregar a declaração de ajuste anual. E também se fala muito agora sobre a malha fina, né? O que o contribuinte tem que fazer para não cair Olha, para não cair na malha fina, quando o contribuinte for fazer a declaração, ele precisa realmente se atentar para as informações que ele está prestando para a Receita Federal. Então, as despesas dedutíveis, ele pode deduzir gastos com despesas médicas, os gastos com os dependentes, precisa cuidar se esses dependentes já não estão sendo informados, às vezes, na declaração do cônjuge. Então, isso são questões detalhes que podem levar o contribuinte a cair numa malha fina. Ele precisa observar também os rendimentos isentos, os rendimentos que ele recebeu durante o ano, todas as fontes pagadoras, por exemplo, quem tem conta em cooperativa normalmente recebe algum rendimento tributável pela cooperativa, e muitas vezes o valor é tão pequeno que a pessoa não se atenta, né, o contribuinte não se atenta que ele precisa fazer essa informação. Muitos contribuintes acabam caindo por valores pequenos que achou que não era necessário informar. Então, vender um bem imóvel, precisa fazer a informação, a apuração do ganho de capital. Comprou outro imóvel, precisa também informar na declaração. Comprou um veículo novo. Então, tem várias situações que realmente podem implicar numa malha fina. Então, todo o cuidado necessário, nós temos aí 60 dias para trabalhar e fazer essa declaração, né? Qualquer dificuldade é só procurar um profissional da área contábil, que vai estar preparado para orientar e fazer essa declaração. Então, há também a possibilidade de você entregar a declaração do modelo simplificado, que já tem uma dedução direta de 20%. Então, de repente, verificar o que é mais vantajoso no momento de entregar. Porque se eu tiver que retificar essa declaração depois, você não vai poder mudar o modelo. Se entregou na simplificada e tiver que fazer uma retificadora, só vai poder fazer no mesmo modelo que foi entregue. Então, tem várias situações. Plano de saúde também é uma situação que bastante comum de se cair em malha fiscal. Às vezes, o plano de saúde ele é familiar, mas o cônjuge declara separado. E a parte do plano de saúde, às vezes, fica só na declaração de um. Então, é importante que seja separado o que é gasto, né, de cada contribuinte na sua declaração. E dos seus dependentes também. Também, casos comuns de acontecer é quando você inclui seus pais, por exemplo, que são idosos, que moram com você, né, que, de certa forma, eles têm o rendimento deles isento, às vezes, que é um salário mínimo de aposentadoria, e você coloca, então, as despesas deles na sua declaração, inclui eles como dependente, mas esquece dos rendimentos. Então, quando você for incluir um dependente na sua declaração, você tem que incluir todos os gastos, mas também tem que incluir os rendimentos, que vai somar com o do contribuinte para fins de tributação. Então, a gente sempre recomenda, né, procurar um profissional que, às vezes, né, vai ter todas as análises, vai perceber todas as possibilidades que tem, e para evitar cair numa malha fiscal. Outra novidade desse ano é sobre o auxílio emergencial, né? Quem recebeu o auxílio emergencial do governo federal durante 2020 tem que declarar imposto? Como que está funcionando isso? Olha, ele não, pelo fato, se ele só recebeu o auxílio emergencial, ele não é obrigado a declarar, tá? Mas uma novidade desse ano é que, se ele teve rendimento acima de 22 mil, no ano de 22.847, no ano 2000, e ainda assim, esse recebeu o auxílio emergencial, ele vai ter que devolver, tá? E aí, no momento de declarar, já vai apontar o valor que ele teria que fazer a devolução. Então, essa também é uma novidade do Imposto de Renda 2021, ano base 2020. E é importante, então, que tenha essa atenção e que não deixe para a última hora, né? Costume de deixar para a última hora, vai até abril, mas o prazo talvez não seja prorrogado. Na verdade, são muitas informações que precisam ser preenchidas e enviadas para a Receita Federal. Então, você precisa informar o saldo bancário, então precisa se tirar um extrato específico, que é o informe de rendimento, junto às instituições financeiras, precisa se informar o rendimento assalariado, se teve, ou o rendimento de prolabore, se for um empresário.
né, ou rendimento como autônomo, se teve contribuição previdenciária, também ela é dedutível. Então, é um conjunto de informações que realmente exige algum cuidado no momento de prestar, porque pode implicar depois ter que se prestar algum esclarecimento. A movimentação do cartão de crédito, ela tem que ser compatível com os seus rendimentos. Nós temos hoje essas informações que são cruzadas com a Receita Federal. Então, você movimentou no cartão de crédito em torno de 5, 6 mil reais, um exemplo, por mês, né? E no momento de declarar, você informa uma renda lá de 2 ou 3 mil reais. No cruzamento das informações, a Receita Federal pode perceber que tem uma movimentação maior que não foi declarada. Ou pode acontecer também de centralizar em uma pessoa da família, né? Então, às vezes, o titular, ele acaba carregando esse volume de movimentação financeira e na declaração ele consegue, de repente, justificar isso. Então, é importante prestar atenção, fazer para evitar uma explicação depois ou uma malha fiscal. E veja a seguir. Vamos bater um papo sobre os cursos de pós-graduação na área da agronomia da UDC. O UDC Notícias Web vai falar de oportunidades de qualificação para profissionais da área da agronomia. São os cursos de pós-graduação ofertados pelo Centro Universitário UDC. E quem conversa conosco é o professor Martin Engler, coordenador dos cursos. E nós estamos recebendo no UDC Notícias Web o professor Martin Engler, que vai falar em 3 MBAs, 3 cursos de pós-graduação, muito interessantes para quem faz agronomia, para quem faz a área da administração. Professor Martin, seja muito bem-vindo. Obrigado, André. Obrigado pelo convite. Obrigado pela oportunidade. Professor, MBA em Gestão do Agronegócio, Solos e Nutrição de Plantas e também Produção Vegetal. São 3 áreas que o aluno tem à disposição no Centro Universitário UDC. São 3 pós muito importantes, né? E as 3 pós a gente procurou não colocar professores que os alunos nossos já tiveram. Nós estamos trazendo pesquisadores de fora. Por que isso aí? Porque para ter uma visão diferente do agronegócio, a parte técnica de solos e nutrição de plantas e de produção vegetal, né? São 3 cursos muito importantes. A parte de MBA Gestão do Agronegócio é mais a parte comercial, né? Solos e nutrição de plantas e produção vegetal é mais a parte técnica, né? E são 2 cursos, esses 2 últimos são 2 cursos que estão crescendo muito, muito no Brasil. O crescimento deles está em torno de 20 a 30% ao ano, o crescimento desse curso, a procura por esse curso. Então, são cursos técnicos muito importantes para aquele acadêmico, até aquele profissional que está no mercado de trabalho, até ter uma qualificação melhor, né? Hoje, a concorrência está tão grande, né, André, que a gente tem que se qualificar um pouquinho melhor, tem que estar um pouquinho melhor que o concorrente. E outra coisa também é a informação que você tem, né? Quando você vai fazer um curso como esse, você está buscando um pouquinho mais de informação, se colocar melhor no mercado de trabalho também, né? Professor, e o agronegócio é um setor que tem crescido muito nos últimos anos e precisa dessa qualificação, dessa inovação, muitas vezes, para que esse profissional tenha seu espaço também. Hoje o Brasil, o agronegócio representa 22% do PIB do Brasil hoje. De cada 4 empregos que são abertos, oportunidades, são 3 é do agronegócio. 70% dos profissionais envolvidos no agronegócio são engenheiros agrônomos, né? Então é muito importante. E aí você precisa se qualificar para isso, né? É uma profissão muito forte. Hoje o curso de agronomia da UDC é um curso muito forte. O engenheiro agrônomo hoje se coloca muito fácil no mercado de trabalho, mas ele tem que ter uma qualificação, né? Então, hoje não, você tem que fazer o curso, terminar o teu curso de graduação e procurar uma qualificação, né? Procurar informações melhores, se aprofundar mais na área, né? O senhor falou aqui durante essa entrevista na qualificação desses profissionais, desse corpo docente que vocês estão trazendo para esses cursos de pós-graduação. Isso também é um referencial que a UDC tenta sempre trazer, profissionais gabaritados, profissionais renomados e que têm essa experiência de mercado, mas também professores mestres, doutores, trazendo o que há de melhor para o aluno. André, assim,
já na graduação, nós temos 80% de mestres e doutores. O MEC exige só 30%, nós temos mais de 30%. Isso na graduação. Já na pós-graduação, nós estamos trazendo profissionais de fora, profissionais diferentes daquele que o aluno está acostumado, para ter uma visão diferente também, né? Ter uma colocação diferente do conteúdo também. E são profissionais que são pesquisadores, que estão há muito tempo já no mercado de trabalho, né? Então, para trazer uma visão do mercado mesmo, né? O que está acontecendo aí fora, a parte técnica, a parte comercial, né? E uma coisa muito importante também, Andréia, hoje a UDC é a faculdade que tem maior número de convênios internacionais do país. Olha só, a faculdade particular é muito forte isso. E isso também nós já colocamos junto na pós-graduação também, né? O aluno já tem vai ter essa oportunidade de estar fazendo um curso não sei, esses congressos com pessoas de fora, né? E uma coisa importante também, André, é que os nossos cursos de pós-graduação não são só teóricos. Nós vamos para a parte prática de laboratórios e vamos para a parte prática de campo também. Hoje nós temos o convênio com uma área aí com tratores de última geração, coletadeiras, plantadeiras, né, uma área de 1.200 hectares só com alta tecnologia. Então isso ajuda muito a formação do aluno, né? Professor, esses cursos, para quem quiser conhecer um pouco mais esses cursos, dessas áreas, escolher uma dessas áreas de atuação, pode entrar em contato com vocês, com os professores, coordenadores, através do site da UDC e aproveitar para se qualificar. E lembrando, André, são cursos, as grades são totalmente novas, nós remodelamos a matriz dos 3 cursos, então, como eu disse, é importante, você vai criar um diferencial em relação ao teu concorrente no mercado de trabalho, né? Professor Martin Engler, nós gostaríamos muito de agradecer essas informações, a sua participação conosco no DC Notícias Web. E esperamos que muitos venham se qualificar, se profissionalizar para ingressar no mercado de trabalho e fazer sucesso. Obrigado pela oportunidade, Andréia. Tá? Esperamos o pessoal para nos visitar e fazer mais um desses cursos aí com a gente. E o DC Notícias Web desta segunda-feira vai ficando por aqui. Nós voltamos ao vivo amanhã. Obrigada pela sua companhia. Continue acompanhando as nossas reportagens e as nossas publicações em nossas redes sociais oficiais. Até lá! Até lá!